Nós vamos apresentar um testemunho. O testemunho ele é importante demais para que ele ajude outras pessoas a compreender o plano de Deus. Então, hoje nós vamos apresentar o irmão Francisco de Lima. Ele é professor da Escola Sabatina da Igreja do Montese, aqui em Fortaleza, que tem um testemunho maravilhoso para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé. Okay. Bom dia, irmãos, irmãs que estão ligados nesse grupo maravilhoso de oração na madrugada. E quero dizer, meu nome é Francisco, como já foi dito, confirmando aí, Francisco de Lima, sou membro aqui da Igreja do Montese, fomos rebatizados, eu e Cecília, minha esposa, que está aqui, tá certo? Nós estamos na Igreja Adventista há 4 anos, né? 4 anos. E o meu testemunho, queridos, eu vou resumi-lo, vou enxugá-lo, vou deixá-lo bem sucinto. Mas a questão é o seguinte: eu conheci Jesus na infância. Aos 7 anos, mais ou menos, que meus pais se converteram ao Evangelho. Isso lá no estado do Rio. Eu sou cearense, nasci no Ceará, mas aos 6 anos de idade, minha família mudou-se para o Rio. E com essa mudança, não só geográfica, mas também houve mudanças na forma, na cultura, em todos os setores. E eu fui criado na cultura carioca, como disse. E, amados, foi uma bênção até eu chegar aos 17 anos. Com 17 anos, eu me alistei, fui para o quartel, fui servir ao Senhor, fui servir o quartel. Aí eu já estava, assim, naquela idade da vaidade juvenil, já estava começando a arrumar as namoradinhas, já estava me perdendo nesse mundo, porque eu fui me afastando aos poucos. Comecei com os amigos que não eram crentes, que não conheciam Jesus. Ao invés de eu pregar o Evangelho para eles, eles que me seduziram, me levaram junto com eles. Eu acompanhei. Me alistei, fui para o quartel, servi o quartel, e aí piorou as coisas, muito, muito. Porque a amizade que a gente faz no quartel, até hoje eu tenho amigos que serviram comigo. Uma grande parte já morreu, já faleceu, por N situações, mas é uma amizade que permanece para sempre. A gente não esquece do direito, né? Às vezes distante e tudo mais, mas não se esquece. Então, foi assim, um aprofundamento no mundo de fato. Eu entrei, como se diz, mergulhei de cabeça. E aí, muita farra, muita bebedeira, me envolvi com tudo que tinha, que achava que tinha direito para me envolver. Experimentei de tudo um pouco, só não roubei nem matei ninguém. Mas o restante que o mundo oferece, eu me envolvi. E anos depois que eu saí do quartel, a amizade continuou, permaneceu e tal. Alguns amigos meus morreram por tráfico de droga, outros morreram de leucemia, enfim. Houve assim uma perda, uma baixa muito grande entre eles. Mas eu permaneci em Volta Redonda, na Cidade do Aço, e eu, com essa questão da bebedeira, já estava viciada no álcool, já estava fumando cigarro, e fui me envolvendo num abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E essa é a grande verdade. Um tempo depois, eu acabei me envolvendo com drogas pesadas. O álcool já não era suficiente, né, a bebida, o cigarro já não era suficiente, então apareceu um outro abismo, o abismo das drogas, que foi o abismo da cocaína, que é o pó, né, que as pessoas, sem Jesus, as pessoas perdidas usam aí fora, até hoje. Eu me envolvi de tal maneira, querido, que eu acabei morando no que chama de Abo.
onde o traficante era meu cunhado, nós éramos muito amigos, ele confiava muito em mim. Algumas vezes ele tinha que sair, ele deixava que eu fizesse o movimento de venda, né? E tinha um rapaz que trazia para ele todo mês, ele iria para a Bolívia na época e buscava, cada vez que ele iria num carro diferente, ele trazia droga escondida nesse carro. Na época não tinha tanta revista nos carros, nos automóveis que saíam de lá para cá. Então, sempre ele trazia a droga. E era usada, era trabalhada, né, misturada com outro produto químico para poder multiplicar a quantidade que vinha. Mas antes disso, o meu chamado patrão tirava uma parte para ele, uma parte para mim dessa droga pura, que era muito forte, era um cheiro de éter absurdo, né? E a gente fazia uso disso. E muita bebida, muita farra. Eu era fininho, eu era magrinho, eu era sequinho. Mas, queridos, com o tempo, isso foi se aprofundando. E quando, depois de um tempo de uso, houve o estouro, né? O estouro que diz assim, estouraram a boca, foi a Polícia Civil na época lá, policial, até que um policial que era muito conhecido, corrupto, mas enfim, ele estourou a boca e levou a droga que tinha, estava em falta em Volta Redonda, ele havia buscado na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, para nós trabalharmos isso. E, queridos, foi uma perdição total, totalmente longe de Jesus. Aí me esqueci do Evangelho, me esqueci de tudo que eu aprendi na palavra. Não é que eu esqueci, mas deixei de lado, né? Abandonei tudo que dizia respeito ao Senhor. E a rebelião, na verdade, tomou conta do meu coração. Fiquei um rapaz muito rebelde. Eu não temia nada, eu não respeitava nada, nem ninguém. Tá entendendo? Então, queridos, foi uma época da minha vida muito perdida totalmente. Mas, com o tempo, eu tenho certeza hoje, eu reconheço hoje que o Senhor esteve ao meu lado o tempo todo. O Senhor esteve ao meu lado me protegendo, mesmo sem eu estar debaixo da sua proteção, mesmo sem eu estar debaixo da sua graça, mesmo sem eu estar, digamos assim, valorizando o seu sacrifício na cruz por mim, mesmo sem eu dar crédito à sua palavra, mas ele estava a me proteger, porque os irmãos podem saber muito bem aí, hoje o mundo está tomado por essas coisas, né? As pessoas estão totalmente perdidas, não há controle nenhum quando a pessoa está nesse mundo, arriscado a morrer a qualquer momento, o fio, tá a vida por um fio de cabelo, mas o Senhor me protegeu. E, enfim, eu vim aqui para Volta Redonda, para Fortaleza há 4 anos. Eu vim completamente perdido também, ainda estava assim, não estava mais usando a droga como eu usava, eu havia abandonado já, havia saído fora, meu patrão, como diz, foi preso, ficou 4 anos preso por tráfico na época, e Deus me livrou. Vocês veem como Deus é tremendo, foi tremendo na minha vida. Quando houve esse estouro, no lugar que a gente trabalhava, vendia e tudo mais, sabe que todo mundo que está geralmente ali é preso, é levado em cadeias. Mas, queridos, eu estava sem camisa, sem um documento, de chinelo, não, eu estava descalço, só com short, mais nada. E um dos policiais chegou para mim e perguntou assim: onde você mora? Eu falei: eu moro aqui, a 200 metros aproximadamente, que eu morava realmente com os meus pais, mas na época eu já estava vivendo dentro ali, não estava morando lá. Então, a mentira fazia parte da vida da gente, o engano, né? E nesse momento ele falou assim: se eu fosse você, eu ia para casa dos seus pais, porque para a coisa não complicar para o seu lado. Ele ainda falou isso. Eu me levantei do jeito que eu estava, falei: sim, senhor. Me levantei, virei as costas, era um apartamento, eu desci a escada, cheguei embaixo, tinha 2 policiais fazendo a segurança, a proteção no setor, com um fuzil. Eu passei entre eles, eles olharam para mim, não falaram nada. Sabe, eu lembro muito bem, nesse episódio,
Eu lembro a história de Pedro, quando ele estava prisioneiro, e o anjo do Senhor foi lá e abriu os cárceres e disse assim: vem comigo, Pedro. Pedro achou que estava sonhando. E ele saiu, seguiu a Pedro, e Pedro levou, passou por todos os cárceres, não era só uma cela, mas ele passou por vários portões, e depois saiu na rua. Quando ele saiu na rua, a caminho já de ir para a casa daqueles irmãos que estavam em oração por ele, o anjo foi embora. E ele olhou para um lado, para o outro, e até deve ter se assustado, né, por ver que estava livre. E foi embora para a casa onde os irmãos estavam orando por ele. Então eu me senti, eu vejo que é uma história assim um tanto parecida nesse momento, que Deus me livrou, sabe? Parece que o anjo realmente saiu na minha frente assim e me conduziu até sair daquele lugar, sabe? Daquele, entre aspas, inferno. Então, queridos, foi isso que aconteceu. E há 4 anos eu vim aqui para Fortaleza, conheci a Cecília nas redes sociais, a gente batendo papo, conversando. Acabamos nos envolvendo, né? Mas assim, numa conversa madura, até por causa da nossa idade, da nossa experiência de vida. E ela queria ir para onde eu estava. Eu disse: não se preocupe, eu vou para aí, não tem problema nenhum. E comprei a passagem, marquei o horário, o dia e o horário que eu ia estar viajando e vim para cá. E aqui eu cheguei, também ainda estava bebendo, mas não estava mais envolvido com drogas, com a droga pesada, estava só no álcool. E comecei até a beber com o sobrinho dela que mora aqui próximo. A gente, à noite, ia lá para fora, ficava na frente da casa, como tem costume o povo daqui. E a gente começou a beber, fazer uma farrinha ali mais moderada, né? Coisa moderada, mas estava ainda no mundão. E eu disse para ela uma coisa, eu até falei isso para os irmãos lá na escola sabatina. Eu disse para ela assim: olha, você me chame para ir para qualquer lugar aqui dentro de Fortaleza, mas não me chame para ir a igreja nenhuma. Eu não tinha vontade, desejo, nada. Eu não queria saber de igreja, Eu não queria passar nem em frente à igreja evangélica. Fosse qualquer igreja que falasse de Jesus, eu queria ir à distância. Você vê com o coração longe do Senhor age. Os pensamentos lá de fora são outros, né? Nós estamos assim totalmente atolados até o pescoço na lama do pecado. E antes de eu continuar, queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Isaías, capítulo 1, para retratar bem aquele momento que eu estava vivendo. Verso 18, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Está vendo a graça e a bênção? Está vendo o momento que o pecador está atolado até o pescoço na lama do pecado? Ele está dessa forma aqui. Mas aqui já mostrava, né, a graça de Deus viva no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. Eu não gosto de chamar velho, porque para mim não é velho. A palavra de Deus se renova a cada dia, não pode ser chamada de Velho Testamento. Então, para mim, é o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. E já mostrava a graça de Deus. Aqui mostra claramente, nós podemos entender e ver, compreender a magnitude do sacrifício de Jesus no Calvário. O sangue dele, que ainda seria derramado, mas já havia sido derramado. Tá certo? Então, queridos, eu cheguei aqui, disse isso para a Cecília, não queria saber, não queria conversa, mas um dia, passando nos canais de TV, eu encontrei a Novo Tempo. E gostei. Comecei a assistir pastor Arilton, e ele estava dando o estudo sobre o tabernáculo, sobre o santuário.
Eu sempre fui muito amante da leitura, amante do conhecimento, e gostei do que ele estava explicando, da forma que ele estava colocando sobre o santuário, os detalhes, muito importante. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a acompanhar, pedi a Cecília, perguntei se ela tinha uma Bíblia, ela tinha uma Bíbliazinha com ela antiga. Eu peguei essa Bíblia e comecei a acompanhar e gostei, e acredito que ali foi a porta que o Espírito Santo abriu para começar a atuar na minha vida novamente. E fiquei acompanhando e gostei, e falei com ela: onde tem uma igreja adventista aqui no Montese? Ela falou: tem uma ali na rua tal e tal, tal. Aí um dia nós íamos ao mercado, né, fazer nossas compras, e passamos em frente, e ela falou: é aqui, ó. Eu falei: muito bem, vamos vir domingo aqui? Vamos, ela disse. Vamos sim. E no domingo nós fomos e assistimos a primeira vez o culto na igreja adventista, no 7º dia. E Deus já tinha trabalhado no meu coração. Deus já tinha me conduzido para lá, tá certo? Então, entramos na igreja, começamos a frequentar, logo entramos no estudo para o batismo e nos rebatizamos, porque eu sou batizado, eu já era batizado, a Cecília também, já tinha frequentado outras igrejas, mas também estava afastado do Senhor, não estava frequentando igreja nenhuma. E Deus, nesse momento, não trouxe só eu, trouxe a ela também. Então, Deus é tremendo, né? Deus preparou, eu acredito, eu vejo claramente hoje a mão de Deus em tudo isso. A preparação de Deus em tudo isso. Ele me trouxe de longe, né, do estado do Rio de Janeiro, e aqui estou para a glória de Deus, servindo ao Senhor, na diaconia da igreja do Montese, e pela misericórdia também fui chamado para a lecionar junto com os irmãos aí, para a gente passar as lições da Escola Salvina, que é enriquecedora, que é tesouros assim infindáveis, né? Não tem fim essa palavra, e a gente aprende a cada sábado, e a gente aprende a cada dia lendo a palavra, estudando, e de vez em quando eu prego no PC, já fui pregar no PC, já fui pregar na Parangaba, e de vez em quando os irmãos me convidam, eu vou levar a mensagem, levar uma palavra, né? Manuel Sartre. Então coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Essa é parte do meu testemunho, queridos. Que Amém. Sirva de enlevo, sirva de ânimo, de trazer uma nova visão de como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, como Deus está assim cercando aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Olha aí que testemunho maravilhoso. Muito obrigada, irmão Francisco. Ficou alguma marca de tudo isso aí na pele? Ficou? Eu estou cheio de tatuagens. Eu tenho tatuagens nos braços, né? E eu gostaria muito de tirar, mas não vem ao caso agora. Mas também servem de me mostrar as marcas do pecado que ficou na minha vida. Amém. E a gente fica com marcas durante toda a vida, tá certo? Mas isso serve também para levar outros que também têm tatuagem ao Senhor Jesus. Exatamente. Porque muitas vezes, esse povo que tem tatuagem, que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de tatuagem, achava assim, muito lindo. Então, essas pessoas que têm, geralmente, eles só dão conversa para outras pessoas que têm tatuagem. Você consegue se infiltrar, você está entendendo? E nessa infiltração, mostrando a tatuagem, por que eu fiz essa ou aquela, você começa uma conversa, um bate-papo, e ali a palavra do Senhor sai. Amém. E ali aí o Senhor já tem uma força, né, para chegar nessas pessoas, né? Meio que o pessoal da moto, né, rapaz? Aí pega e transforma em salvação. Exatamente. Em atração, sabe? Em um recurso para a glória de Deus. Amém. Né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Continuemos buscando ao Senhor, estudando a sua palavra, nos dedicando, orando, em comunhão constante, porque Jesus está voltando. Amém, irmão.